Para você que quer empreender com os bolos caseiros, mas tá indecisa aí, ai meu Deus, Fernanda, é que tem tanta receita na internet, tanta gente fala uma coisa, fala outra, eu não sei nem que massa que eu vou usar, eu não sei se eu uso óleo, não sei se eu uso manteiga nas massas, o que os clientes preferem? Massas amanteigadas ou massas feitas com óleo? E qual que é o tema da aula de hoje? Óleo ou manteiga, Fernanda? Qual que eu vou usar para preparar os bolos, né? Tem tanto tipo de bolo aí. Eu uso massa amanteigada ou eu uso massa com óleo. A gente sabe, né, que existem as massas que são preparadas com óleo ou as massas que são preparadas com manteiga, certo? Manteiga ou óleo, gente, é questão de gosto, exatamente. Cada um tem um. Então, cada um vai decidir trabalhar com óleo ou com manteiga. O que eu vou fazer nessa aula aqui hoje é explicar para vocês a diferença desses dois ingredientes no bolo, quais são as consequências, né? As diferenças mesmo, e falar para vocês qual eu uso e por que eu uso. Então vamos lá. Fernanda, quais são as diferenças de uma massa preparada com óleo e uma massa preparada com manteiga? Para eu saber qual massa que eu vou trabalhar, né? Porque de repente você nunca experimentou, ou então não conseguiu sentir essa diferença, ou então você até conhece, mas não sabe com qual trabalhar, né? Então vamos lá, gente. A massa com manteiga ou óleo, existe diferença no sabor? Sim, existe diferença no sabor. Geralmente as massas feitas com óleo, gente, não ficam com sabor de óleo, tá? Se você usar na quantidade correta, aplicar ali a técnica, o método e preparar esse bolo conforme está ali no modo de preparo, tudo certinho, não vai ficar com sabor residual de óleo. Por outro lado, a massa amanteigada, ela tem sim um saborzinho de manteiga, você consegue sentir o sabor da manteiga. Então, se de repente você tem ali um bolo, vamos supor, de laranja, a manteiga, ela vai fazer essa fusão aí de sabor, entendeu? Com o de laranja, vai se misturar com o sabor de laranja. Já, por exemplo, no bolo feito com óleo, você consegue sentir bastante o sabor da laranja. Óbvio, né? Que depende da quantidade de raspas também que você coloca, tá certo? O bolo feito com óleo e manteiga, Fernanda, qual que é a diferença na textura desse bolo, né? Veja bem, se você estiver aí com uma receita equilibrada, tanto com óleo quanto com manteiga, os dois bolos são macios, né? Porém, o bolo feito com óleo, ele é mais maciozinho do que o feito com manteiga e também, gente, mais úmido do que o bolo feito com manteiga, tá? Isso aqui vai influenciar no quê, gente? No quê? Na durabilidade do bolo. O bolo feito com manteiga tem uma durabilidade menor. O bolo feito com óleo tem uma durabilidade maior. Por que você fala isso, Fer? Porque o bolo feito com óleo, com o passar do tempo, ele fica úmido. Já o bolo feito com manteiga, com o passar do tempo, ele vai esfarelando, tá certo? O bolo feito com óleo, se você colocar ele na geladeira, vai mudar a textura dele? Um tiquinho, né? Vai, claro, obviamente. Tirou da geladeira, tá tudo certo. Mas, se você colocar um bolo amanteigado na geladeira, ele vai ficar o quê? Duro. Entendeu? O bolo feito com óleo a gente consegue cortar lá dentro da geladeira, comer e fica gostoso. O bolo feito com manteiga nem tanto, né? A gente tem que esperar mais um tempinho para comer e para estar gostoso, tá bom? Outra coisa que influencia aí, né? Aliás, que tem uma diferença do óleo e da manteiga. Geralmente, os bolos amanteigados são feitos na batedeira e os bolos feitos com óleo no liquidificador, tá? Geralmente, claro que tem as exceções, tá certo? Ok,
Fernanda, que mais? Qual a diferença também? Qual tem mais diferença entre o bolo feito com óleo e feito com manteiga? Sim, a gente tem uma diferença aqui no custo. Por quê? Uma manteiga boa é muito mais cara do que o óleo, né? Então, nossa, Fernanda, mas uma manteiga boa, como assim eu não posso usar qualquer manteiga? Já já a gente fala sobre isso, tá bom? Então, uma manteiga boa, de boa qualidade, ela geralmente ela é mais cara do que o óleo, ok? Fernanda, ok. O que mais? Qual diferença mais tem nas massas? Gente, a estrutura da massa. Geralmente, né, as confeiteiras que fazem aqueles bolos lindos, altões, né, bem altão assim, com recheios mais pesados, tipo brigadeiro, né, ganache, essas coisas, elas usam massas amanteigadas. Por quê? Porque o bolo tem uma estrutura melhor, ele aguenta peso, entendeu? Então, a estrutura também tem uma diferença aí. Então, o bolo feito com óleo é mais macio, é mais leve, enquanto que o bolo feito com manteiga, ele é macio? É, mas ele é um pouquinho menos do que feito com óleo e é mais pesado, tá certo? Fernanda, qual tipo de massa você usa, né? E por quê? Eu uso, a maioria das minhas massas são feitas com óleo e são feitas no liquidificador. E tem massa que nem precisa ir para o liquidificador, tá? Por que que eu escolhi? Por esses motivos que eu falei anteriormente, ou seja, uma durabilidade maior, um custo menor, eu posso levar para a geladeira, que fica bom também, né? E fica, no caso aí, a durabilidade, né? E outra coisa, eu consigo executar essa receita de uma forma mais prática, né? Então, nós temos aí praticidade, nós temos o custo, né? E temos também a durabilidade do bolo, tá certo? Então, por isso que eu elegi aí o óleo para trabalhar com as minhas massas.